Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez é uma alegria podermos compartilhar juntos da palavra de Deus nesse domingo pela manhã. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia junto comigo e com o pastor Tiago, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, lá no finzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler e meditar um pouquinho sobre os versículos de número 9 até o versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 17. Texto da palavra do Senhor, queridos, em 1 Pedro, capítulo 9, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, nos diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Vamos orar, queridos. Deus bondoso, bendito e maravilhoso, nós lemos a Tua palavra, e é a Tua palavra, Deus, que fala profundamente aos nossos corações, é a Tua palavra que nos exorta, que nos consola, e quando nós abrimos a Tua palavra, é a mesma coisa que o Senhor estar abrindo a Sua própria boca para falar conosco. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor realmente fale conosco, que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã, que a Tua palavra, Deus, realmente atinja os objetivos do Senhor para essa manhã, e que, apesar de mim e apesar de nós, o Teu Espírito ministre profundamente aos nossos corações, para que não só possamos entender aquilo que a Tua palavra diz, mas que nós possamos, através da Tua graça, por meio do Teu poder e da Tua glória, sermos conduzidos à obediência ao Senhor e ao cumprimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós louvamos ao Senhor, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos para o louvor da Tua glória e para prestarmos culto ao Senhor. Nós Te agradecemos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto que, pessoalmente, eu gosto bastante, porque ele trata de uma realidade que, a nós, ela não é muito acessível. Ela não é uma realidade muito comum, que nós estamos acostumados. Afinal de contas, nós nascemos em um país livre. Nós nascemos em um país onde a pregação do Evangelho, onde a proclamação do Evangelho, a vida da igreja, pode ser vivida com quase toda a liberdade. Além disso, nós nascemos num país e numa época onde nós não vivenciamos, num sentido geral, nenhum tipo de guerra, que pelo menos nos envolva diretamente. Além disso, nós também vivenciamos nesse país uma certa paz que nos permite ter um descanso, ter uma certa tranquilidade. Apesar das dificuldades do Brasil, nós ainda desfrutamos de uma certa tranquilidade. Tirando os eventos recentes que aconteceram, normalmente nós não vivenciamos grandes desastres naturais, nós não vivenciamos grandes guerras, nós não vivenciamos batalhas e nós não vivenciamos a perda do nosso país, do nosso território. Estamos em paz, num sentido muito geral. Porém, quando nós olhamos para o passado,
essa não é uma realidade que fazia parte da vida cotidiana do povo. Naquela época havia praticamente vamos dizer assim, uma espécie de cultura de que todo ano havia guerras. Guerra por território, guerra por recursos naturais ou recursos financeiros, alguma coisa do gênero, mas sempre havia guerras. Sempre havia algum tipo de batalha, alguma guerra que precisava ser lutada. Você vai lembrar que lá no texto de Samuel, eu acho, não vou me lembrar agora exatamente o capítulo, mas você vai lembrar que teve um momento, lá quando Davi comete um certo pecado aí, o texto diz assim para nós: quando era a época dos reis irem à guerra. Ou seja, era uma coisa natural, tinha um momento do ano que você tinha que ir para a guerra, às vezes mais de um momento. E nós não vivenciamos isso. Mas nós vivenciamos uma guerra muito mais acentuada, algo muito mais terrível do que isso. Porque, de fato, nós, apesar de morarmos no Brasil, não tínhamos povo, não fazíamos parte de um grupo, de uma nação, de um lugar que pudesse ser chamado de lar. Na verdade, ainda não fazemos, nós somos moradores do céu. Mas a verdade, queridos, é que quando o texto nos fala sobre essa realidade, ele está falando a respeito do pecado. Nós não éramos nada, não éramos ninguém, nós estávamos completamente perdidos, desolados, largados, abandonados. Nós éramos completamente escravos do pecado. E o pior de tudo é que nós passamos, cada um de nós, que teve um encontro com Jesus, viveu a pior de todas as escravidões que fossem possíveis aplicar para um ser humano. Veja, por exemplo, a história da humanidade foi repleta de momentos onde vários povos foram escravizados. Concorda comigo? Sim? Porém, todos esses povos sabiam que estavam sendo escravizados. Todo mundo que é escravo sabe que é escravo, menos nós. Por que menos nós? Porque quando nós estamos debaixo da escravidão do pecado, nós não sabemos que somos escravos. Muito pelo contrário, nós achamos que somos livres, que está tudo em cima, que está show de bola, que está bacana. Como é que o Narciso falou? Está supimpa. Então, irmãos, nós saímos de uma realidade, mas não por nós mesmos, nós fomos arrancados dessa realidade. O Senhor precisou nos tirar dessa realidade do pecado, dessa escravidão perpétua, que não tem como nós nos libertarmos por nós mesmos, e agora nos fez parte de um povo, nos fez parte de uma nação, nos colocou em uma geração eleita, sacerdócio real, todas essas palavras que diz ali, e mais, Ele também nos colocou em uma família. Essa família, esse povo, essa nação santa, claro que você sabe muito bem, é a igreja que nós vivemos, não a presbiteriana do Brasil, mas a igreja invisível, aquela que é a reunião de todos os eleitos de Deus, todos os santos, todos aqueles que fazem parte e testemunham a glória de Deus por meio da ressurreição de Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. Mas nós éramos escravos. E agora tem uma grande contradição no texto, porque o texto nos fala que agora nós somos livres. Vocês são livres, mas, porém, entretanto, todavia, ademais, acontece uma contradição, uma aparente contradição. Quando nós olhamos para esse texto, lá no versículo de número 16, e é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, era sobre essa liberdade que nós temos em Cristo. E, de fato, nós temos toda a liberdade em Cristo. Toda a liberdade nos foi concedida por meio do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. Agora, quando eu olho para esse texto, ele me diz o seguinte: amados, se abstenham das paixões da carne. Se abstenham. Se abster significa que você está perdendo a sua liberdade. Você precisa parar de fazer alguma coisa. Não é para você fazer isso. Então, você está tendo a sua liberdade restrita. Depois ele vai falar algo que é ainda pior. Ele usa 3 versículos, 13, 14 e 15,
para demonstrar que nós devemos ser submissos às autoridades. E aí você olha para o nosso contexto aqui do Brasil, por exemplo, e você fala assim: Jesus, por favor, me diga como eu posso ser submisso às autoridades do meu país. Não parece um pouco contraditório? E a verdade, irmãos, é que nesse texto não tem nada de contraditório. E na liberdade de Cristo também não tem nada de contraditório, por causa de uma única questão. Quando nós olhamos para a liberdade que Cristo nos concede, ela é uma liberdade que nos permite escolher. De fato, eu e você temos toda a possibilidade de escolher o que nós vamos fazer, ou o que nós não vamos fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou em outro texto, nem todas me edificam. Ou em outro texto ainda, não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é aqui que está, de fato, o segredo da liberdade de Cristo. Porque a liberdade de Cristo, essa verdadeira liberdade que nós temos, que nós podemos desfrutar por causa do que Cristo fez por cada um de nós, nos permite o direito de escolher. Quando nós éramos escravos do pecado, nem esse direito nós tínhamos. Aliás, nós não sabíamos que éramos pecadores. Nós nem sabíamos que éramos escravos. Que nós estávamos sendo dominados pelas nossas paixões mundanas, pelo nosso próprio desejo, ou pelos nossos próprios desejos. E a verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para a liberdade de Cristo, nós percebemos que nós não fazemos alguma coisa porque Deus simplesmente nos ordenou a fazer. Nós não fazemos alguma coisa porque algum político promulgou uma lei que diz que nós não podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer algumas coisas não porque os pastores ou os presbíteros dizem que nós não podemos fazer alguma coisa. Nós deixamos de fazer alguma coisa simplesmente porque o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que, por respeito, consideração, por resposta natural e espiritual ao amor de Cristo, nós escolhemos, dentro da liberdade cristã, não fazer algumas coisas. Não é uma obrigação, e nem tampouco é uma barganha, quando nós podemos: Senhor, eu não vou pecar se o Senhor fizer tal coisa. Não é nada disso. Nós simplesmente escolhemos porque isso é o melhor. Porque isso é maravilhoso. Porque isso é perfeito. Porque isso é bom. É bom poder escolher. É um privilégio que mais da metade do mundo não tem. Não desfruta, e você sabe muito bem disso. E como é difícil, irmãos, nós lutarmos contra essa liberdade. É por isso que nós não podemos, irmãos, jamais nos render à religiosidade, pastor Tiago. Nunca. Porque a religiosidade, ela é uma obrigação. Eu tenho que fazer. E quando eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, este é o que se apossa de mim. Esse é o que dá as ordens. Quando nós temos uma vida religiosa, irmãos, uma vida que não leva em consideração fazer as coisas pelo amor de Cristo, nós então somos escravizados de novo. Ou nós continuamos escravos. E veja como é difícil lutar contra os nossos próprios desejos, porque hoje nós temos acesso a todo tipo de informação, e essa informação é esfregada na nossa cara dia após dia, em qualquer lugar que a gente esteja. Seja na rua, seja em ambientes públicos, ambientes privados, na internet, em todo lugar. Se você tem uma certa fraqueza, vamos dizer assim, com questão de controlar os seus impulsos alimentares, meu Deus do céu, quantos aplicativos nós temos que você aperta um botão e a comida chega em 5 minutos. Claro que você tem que ter um cartão de crédito, mas ninguém está ligando para o cartão de crédito nessas horas. Se você tem uma certa fraqueza com relação às obras da carne,
no sentido do suco de caju, se é que você me entende, você então vai perceber que tudo chama para isso. Nós vivemos em uma sociedade extremamente aquela coisa. E aí o tempo todo nós estamos sendo conduzidos a isso, vendo isso. Eu passo essa daí, mas de qualquer maneira você está sendo o tempo todo atacado pelos desejos. O tempo todo nós estamos sendo atacados pelos nossos próprios desejos. E isso faz parte da escravidão do pecado. Porque a escravidão do pecado ela é tão maligna que ela busca nos levar de novo para ela. Nós estamos livres, nós podemos escolher, nós estamos livres em Cristo, nós somos nação santa, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos santificado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado sobre nós a sua graça, o Senhor tem ministrado o seu amor, o Senhor nos regenerou, tem derramado fé no nosso coração, o Senhor faz milagres, nós podemos testemunhar grandes coisas, nós somos inclusive justificados pela fé, mas ainda assim o pecado nos quer de volta. Ele nos deseja de volta. E é impressionante, irmãos, como nós somos falhos nessa questão de interpretação da liberdade. Porque nós olhamos a liberdade como seres humanos. E a lógica da liberdade é: eu posso fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. Mas em Cristo não. Em Cristo a liberdade verdadeira é: eu posso escolher fazer o que é melhor para mim, de acordo com a vontade de Deus. Não é a minha vontade que prevalece, não é a minha liberdade que prevalece, mas é a liberdade de Cristo. É a liberdade que Cristo nos concede. A liberdade que Cristo nos abençoa. E é impressionante, irmãos, porque quando nós olhamos para a liberdade de Cristo, de fato, ela nos leva a dizer alguns nãos, a não usar certas coisas, a não fazer certas coisas, a não pensar de certas maneiras, a não falar de certos modos, a não ir em certos lugares, a não nos relacionarmos com certas pessoas. É normal, ela nos leva para isso. Mas olhe como a liberdade do pecado, ou essa suposta liberdade que o pecado nos apresenta, ela é diferente, porque ela diz exatamente ao contrário: olha, faça o que você quiser, tenha o que você quiser, fale o que você quiser, pense do jeito que você quiser. Lá no final eu te recompenso com o inferno, mas por enquanto está tudo certo, pode ficar à vontade. E é justamente por isso que lá em Mateus nós temos aquele texto que vai dizer exatamente o contrário sobre a vontade, né? A vontade, aquele caminho aberto, parece bonito, tem muitos caminhos para percorrer, tem muita liberdade, é o caminho que nos leva à perdição. Mas aquele mais estreito, aquele corredor pequenininho, que você olha, não vê talvez beleza nenhuma, não vê nenhum charme, nenhuma apreciação, é justamente aquele caminho que leva para o melhor lugar. Tempos atrás teve um familiar meu que foi fazer uma viagem internacional, depois ele voltou reclamando de que ele foi para os lugares lá, e os lugares são caros, e o dólar está caro, e está tudo ruim, e ele não gostou da viagem. Tá bom. E aí eu fiquei ouvindo os relatos, né? Não, porque a gente foi para lá, a gente foi para cá, e foi para lá. Aí ele foi contando os negócios, e como a gente já tem um certo conhecimento no negócio, aí ele foi falando dos lugares, eu falei, cara, ele só foi para aqueles lugares que é tudo armadilha de turista, sabe? Que tudo é mais caro, que tudo é mais, enfim, não é tão bom. Ele não entrou nas portinhas, porque às vezes as portinhas são melhores do que as armadilhas bonitas. E o pecado, irmãos, e tanto quanto o diabo, sempre vai nos levar para as coisas belas, vai nos apresentar a beleza humana, vai nos apresentar as belezas desse mundo, assim como ele fez com Jesus na tentação. Está vendo isso, Senhor Jesus? Olha só, esse mundo inteiro, todas essas coisas maravilhosas, então eu posso te dar, se você me adorar. Mas é curioso, porque nesse mesmo texto, eu acho realmente curioso, porque o diabo oferece um mundo para o Senhor do universo. Não é curioso? Como é que você oferece um planeta? Olha, o Senhor é o Senhor do universo, eu te ofereço aqui um planeta e você me dá todo o resto. Não faz nem sentido. Mas é isso que Ele faz conosco.
E muitas vezes nós temos a fraqueza de dizer: uau, show de bola, é isso aí que eu quero mesmo. É dinheiro? Nossa, dinheiro para já, pode mandar na minha conta aqui, faz o Pix que é nós. É comida? É sexualidade? É realização de sonhos, conquistas? É fama, é glória, é poder? Nós queremos. Quando o Senhor Jesus nos chama, irmãos, para uma vida de liberdade, onde nós podemos escolher. A liberdade de Cristo é só isso, poder escolher. E a liberdade que o diabo nos apresenta é uma liberdade que não tem o merecimento da escolha, porque você simplesmente faz aquilo que ele te apresenta, sem nenhuma possibilidade de poder dizer não para aquilo, pelas suas próprias forças. O Senhor Jesus pagou um preço gigantesco pela minha e pela sua vida. Há um pastor coreano, sul-coreano, que disse numa conferência aqui no Brasil, isso já faz muitos anos atrás, ele perguntou mais ou menos assim: quanto custa a sua vida? E aí ele deixou algumas pessoas responderem. E aí as pessoas falaram: não, a vida não tem preço. A vida é preciosa demais, ela não pode ser precificada. A vida, ela custa um valor que não pode ser pago. E as pessoas foram falando um monte de coisa. E aí eu lembro que no final ele disse: a nossa vida custa Jesus Cristo reais. Porque a nossa vida tem o exato preço da vida de Cristo, do sacrifício do Deus vivo, do Filho primogênito, daquele que deu a sua própria vida, que saiu do seu trono de glória para nos devolver a liberdade, para nos conceder a possibilidade de escolher. E muitas vezes, irmãos, hoje nós estamos sedentos por voltar à escravidão do pecado. E nós precisamos lutar contra isso, mas não com religiosidade, não com autoritarismo, com legalismo, não apenas com algum senso de justiça ou medo humano. Não, eu tenho que servir a Jesus, porque se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Não é assim que nós vencemos o pecado. A única maneira de nós vivermos a verdadeira liberdade, a única maneira de nós lutarmos contra os nossos pecados, não é pela força, não é pela liturgia de algum tipo de ritual ou mesmo de terapia. A única maneira que nós temos, irmãos, de lutar contra o pecado é quando nós somos submetidos ao amor de Cristo. Somente é possível vencer qualquer dificuldade, somente é possível receber a liberdade, aproveitar as bênçãos imerecidas da cruz, por amor de Cristo. Quando nós entendemos e vivenciamos o amor de Jesus. Sem isso, nós continuamos eternamente escravos do pecado e do inimigo das nossas almas. Por isso, é preciso, irmãos, que nós nos atentemos para a verdadeira liberdade. E é fato que nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos perpetuamente, enquanto estivermos aqui, seduzidos pela escravidão do pecado, porque ela é muito mais atraente aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas ela nos leva à escravidão perpétua, à condenação eterna. E a liberdade de Cristo, por mais que ela nos aparente uma liberdade restritiva, é justamente nela que nós encontramos a maior e a mais perfeita de todas as liberdades. Por isso eu quero te convidar, todas as vezes que você estiver em conflito, em luta contra os seus desejos, contra o seu pecado, contra a sua carnalidade, a minha carnalidade, nós precisamos, juntos, lutar e vivenciar o amor de Cristo, para que nós possamos vivenciar e aproveitar os benefícios da verdadeira liberdade, e não sermos seduzidos a voltarmos à escravidão perpétua do inimigo das nossas almas, porque essa é a única coisa que ele pode nos proporcionar. Cristo, por sua vez, nos proporciona uma liberdade que parece limitada, mas a recompensa dessa liberdade não é aqui. A liberdade para a qual Cristo nos compra não é para essa vida.
A liberdade do diabo é. Eu só posso aproveitar a liberdade do diabo agora. A liberdade do pecado é só nessa vida. Ela é momentânea, temporária. Mas a liberdade de Cristo, ela não é perfeita aqui, porque ela não foi feita para esse mundo. Ela não foi feita para seres desse mundo, e é por isso que nós somos peregrinos aqui. A verdadeira liberdade de Cristo se manifesta quando eu e você passarmos pelo véu dessa vida e nos encontrarmos com Cristo de braços abertos para nos receber, e aí sim enxugar do nosso olho todo pranto, toda lágrima, e tirar dos nossos ombros todo o jugo pesado que a escravidão do pecado nos proporcionou nessa vida. Amém? Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós aqui reunidos, Deus, ouvindo a Tua palavra, sermos ministrados por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, clamamos, Deus, porque para nós é muito difícil viver a verdadeira liberdade, nos render à sua liberdade, é muito difícil, porque a liberdade do diabo ela é muito mais atraente aos olhos e aos sentidos, e é difícil dizer não para as coisas imediatas de agora. Por isso, Deus, nós clamamos e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame de graça dobrada sobre as nossas vidas, que o Senhor continue sendo misericordioso conosco, que o Senhor continue nos levando ao arrependimento, que o Teu Espírito continue nos conduzindo ao pecado, à justiça e ao juízo, a sabermos, Deus, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos viver longe do pecado, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, porque somente por nós não temos condições, não temos forças, não temos habilidades, não temos ferramentas para lutar contra o pecado. E é por isso, Deus, que nós clamamos exclusivamente ao Senhor, porque somente pela Tua graça, pelo Teu poder, pela ação do Teu Espírito, pela ação da Tua palavra, pela ministração da obra da cruz nas nossas vidas, é que nós podemos testemunhar e aproveitar a verdadeira liberdade. Somente pelo Teu amor, Deus, nós podemos vencer os nossos pecados, vencer os nossos desejos e de fato testemunharmos da verdadeira liberdade. Por favor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos abençoe, cuida dos nossos corações, sela as nossas vidas para que nós não tenhamos condições de pecar. Tira de nós, Deus, até mesmo as possibilidades de pecar, nos afasta do pecado, nos afasta das situações que podem nos conduzir ao pecado. Tem misericórdia de nós e derrama sobre nós a Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tiago.